E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor, do canal Igor Iglesias, e hoje nós vamos para mais um vídeo de Python. Para quem está acompanhando a playlist de Python, no vídeo passado, no primeiro vídeo da playlist, nós fizemos um vídeo explicando um pouquinho sobre condicionais em Python. E aí eu mostrei diversas formas de você fazer, de avaliar condicionalmente strings e booleanos em Python, E aí hoje o que eu tenho para mostrar na verdade, fazer uma análise sobre algumas daquelas formas para a gente determinar se alguma delas é melhor ou pior do que outra no quesito performance, Então, para isso, nós vamos manter a estrutura que nós tínhamos, que é essa pastinha condicionais do primeiro vídeo. Aqui dentro está o exemplo do primeiro vídeo, E aqui, para começar, eu vou, de novo, abrir o terminal e vou digitar aqui code. Para abrir o meu Visual Studio Code. Legal. Antes de começar aqui, pessoal, não se esqueça de curtir, Deixa seu like aí, deixa um comentário para eu saber o que você está achando e que temas que você quer ver aqui no futuro. E também compartilha com os amigos e se inscreva para saber das novidades. Bom, agora vamos lá. Esse aqui é o exemplo do vídeo passado. E para esse vídeo de hoje, nós vamos criar um outro arquivo aqui, Então, new file, eu vou chamar ele de if speed, Porque a gente vai medir a velocidade ali, .py. Tá? Primeiro, nós temos que saber como que a gente mede a velocidade de alguma execução de algo em Python, O caminho mais simples e, na verdade, o mais usual é você medir o tempo antes de começar a executar algo, depois você mede qual foi o tempo, você vai medir o tempo decorrido, Então, a forma de você medir quão rápido é algo no Python é você pegar o tempo que você começou a executar algo, Na verdade, o exato momento antes, Que hora era, enfim, uma referência de tempo. E assim que você acaba, diminuir um pelo outro, E aí você vai saber quanto tempo levou para você executar aquilo. Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o módulo time aqui, As funções de time do Python, Dentro daqui, a gente tem uma função interessante que é a path counter. Ela vai trazer o time para a gente com um pouquinho de precisão, Então, eu posso colocar aqui um start, por exemplo, Vamos simular que eu quero medir alguma coisa, Então, eu vou definir uma variável start e aqui eu vou escrever time. E eu tenho ali o path counter. Ela é uma função, tenho que abrir e fechar parênteses. E aí eu posso executar qualquer coisa aqui dentro e depois que eu acabar, então, sei lá, vou atribuir uma variável a outra, então, ou uma string. Então eu tenho uma variável A e eu vou atribuir a string oi para ela. E aí quando eu acabei de fazer, eu vou dar um stop. E aí eu faço a mesma coisa, time.pathCounter. E aí para eu medir esse tempo, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou diminuir o tempo que eu terminei pelo tempo que eu comecei, Então a referência, Então vamos lá, vou colocar aqui como tempo e aí vai ser stop menos start. E aí se eu printar isso aqui, eu vou ter o tempo que levou para executar aquela atribuição ali da string para a variável A, Então eu posso colocar aqui tempo. E se eu executar esse script, então eu vou puxar aqui para cima, o terminal já está aberto. E eu deixa eu limpar ele aqui. Então agora limpei o terminal, nós vamos executar Python 3 if speed.py. E aí nós temos ali o tempo decorrido, Você vê que a escala dele é muito pequena, Por quê? Ele está a menos 6 aqui, sei lá, microsegundos, porque é só uma atribuição de variável, Então fica um pouco difícil de determinar alguma coisa quando você tem algo tão simples acontecendo uma vez só. Então geralmente o que você faz aqui, até para simular um sistema que está rodando e fazendo isso muitas vezes, é você fazer um laço de repetição aqui. Então a gente pode fazer um for, um underline ali. Eu poderia definir uma variável aqui para guardar o valor que está vindo no for, mas eu não vou usar, então geralmente a gente faz com underline ali. Range de
1000, por exemplo. Então o que esse for aqui vai fazer? Deixa eu dar um espaço aqui para facilitar a leitura. Isso aqui vai para dentro do for. Esse for ele vai rodar aqui 1000 vezes, né? Ele vai percorrer, ele vai atribuir esse oi para a variável A 1000 vezes, né? Então eu vou começar aqui medindo o tempo, eu vou pegar uma referência de tempo, vou entrar no for, vou passar aqui atribuindo 1000 vezes, vou sair e vou pegar uma referência de tempo. Então a gente vai saber quanto tempo demora para executar esse for, para executar essa atribuição de A aqui, né, na realidade, 1000 vezes. Então vamos executar isso aqui de novo. Ainda assim vai ser um tempo bem pequeno. Olha lá, diminuiu aqui uma casa decimal, né, no tempo de cima. Porque isso aqui não são segundos, tá, gente? Isso aqui vai estar a menos 5 aqui, isso aqui é, sei lá, microsegundos provavelmente. Então, ainda assim, é muito pouco tempo porque é muito simples o que está sendo feito aqui, né? Mas, por exemplo, de hoje, a gente quer... Esse aqui vai ser a forma com que a gente vai medir o tempo em que a gente executa algo. Então, tanto por exemplo de hoje, quanto se vocês quiserem medir tempo de alguma coisa para comparar algo, sei lá, se tem alguma coisa que você sabe que dá para fazer pelo menos de duas formas diferentes em Python, e você quer ver o que performa melhor, você pode fazer dessa forma e aí medir o tempo, e você consegue ter aqui o tempo decorrido em cada uma deles, das formas do que você quer fazer, e aí você consegue saber qual é mais rápido, qual é mais performático, né? Existem outras coisas que você tem que levar em consideração, por exemplo, o uso de memória, né? Mas no geral você vai saber o que é mais rápido, independente de usar mais memória ou menos memória, você vai saber se uma opção é mais rápida que a outra, né? E por exemplo de hoje, nós vamos fazer exatamente isso aqui, só que com os ifs, né? If, else, ternário e aquela forma de ternário escrevendo com end, para a gente poder medir. Então, para encurtar um pouquinho de tempo, eu já tenho um código feito aqui do lado numa colinha. Eu vou copiar ele para cá e eu vou explicar um pouquinho do que está sendo feito. Deixa eu copiar aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Eu fiz esse código aqui que ele traz do nosso if aqui do vídeo anterior. Para quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar nos cards, eu vou deixar também pinado no primeiro comentário, tá, desse vídeo. Então vai lá e confere para você entender melhor o que a gente está falando aqui. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho as variáveis do vídeo anterior, né, padrão. E aqui dentro do for, eu tenho, tá vendo? Eu tenho uma repetição de fors aqui, né? Então tem isso. Eu poderia ter feito uma função, mas eu quero que seja bem simples aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho um for. Vamos diminuir isso aqui que está muita coisa, né? Então eu tenho um for aqui, né, que ele vai rodar 10 vezes. E dentro dele, eu deixei o cenário um pouquinho mais complexo para a gente simular uma carga um pouco maior, tá? Então eu tenho algumas variáveis que eu vou utilizar aqui no meio do caminho, que estão pré-definidas aqui. E aqui dentro do for, então eu tenho um for que vai rodar 10 vezes, e dentro dele eu tenho aqui, eu pego o tempo para o if, né? Então eu pego a referência de tempo que o if começou, eu rodo aqui 100.000 vezes, né? Fazendo esse código aqui. Então é aquele primeiro, né? If A, eu jogo dentro de f, que é uma variável genérica que eu criei só para pegar o resultado, eu jogo o b dentro dele. Então aqui, ó, se aqui for true, eu jogo o b aqui dentro do f. Se for false, igual é nesse momento, eu vou cair aqui no else e vou jogar o C dentro de F. Tranquilo? E aí, quando eu acabei essas 100.000 vezes que eu rodei aqui, eu vou pegar o tempo final, né? Qual foi o momento em que isso aqui saiu do for, e eu vou fazer aquele cálculo que é, né, diminuir um pelo outro, e vou dar um append aqui no time if, né? Por que eu estou guardando eles em listas, né? Porque depois eu vou tirar a média disso. Então, além de eu diminuir aqui o tempo que durou para fazer 100.000 repetições, eu vou executar isso 10 vezes e eu vou tirar a média disso, para eu ter o tempo um pouco mais preciso. Então, eu vou conseguir fazer com que execute mais vezes, porque como ele vai executar aqui do lado de fora 10 vezes e aqui 100.000 vezes, então eu vou ter 10 vezes 100.000.
Então eu vou executar muitas vezes mesmo essa operação aqui e no final eu vou tirar a média disso. Então eu vou ter um tempo com ainda mais precisão, né? Desconsiderando um pouco o meu computador, né? Porque quando você roda um código em Python ou qualquer linguagem no computador, quando você roda ali um desktop, se você estiver executando outras coisas junto, isso pode influenciar, obviamente, o tempo que vai demorar para uma operação ser feita. E aí eu fazendo dessa forma e tirando a média, eu consigo chegar mais próximo do tempo real que a operação leva para ser feita no meu processador aqui, enfim. Mas como eu estou comparando formas aqui no mesmo cenário, né, no mesmo computador, executando da mesma forma, eu vou conseguir tirar a média e comparar essas três formas que a gente vai ver hoje e saber qual é mais rápida, qual é mais devagar, enfim. Tá. Então aqui para baixo se repete a mesma coisa. Então eu tenho o start do ternário, eu executo aqui, eu tenho que igualar isso aqui. Eu poderia ter criado uma variável, né? Mas vamos colocar assim por enquanto. Então eu starto o ternário, eu executo lá as 100 mil vezes. Também aqui a lógica do ternário que a gente viu. Eu pego o tempo no final e faço a mesma coisa, atribuo ao time ternário, que é uma lista aqui. Depois a mesma coisa para o end, né, que é um ternário só que sem usar o if else, tá aqui, mesma coisa, e atribuo lá para o time end, que é outra lista. E aqui no final, o que eu fiz? Eu estou usando um módulo do Python que ele se chama Statistics, né? Então ele me ajuda a calcular algumas coisas. Só para deixar um pouco mais limpo aqui, a gente poderia ter calculado isso aqui tudo escrevendo o código realmente, mas já que o Python traz isso aqui para a gente, né, é built-in, eu posso só importar e usar, é bem mais fácil. Então, eu tenho aqui para o if, qual foi a média de tempo, qual foi a mediana e qual foi a moda, né? É o básico de estatística, para a gente poder comparar de fato o que performou melhor, né? No ternário a mesma coisa e no end a mesma coisa, né? O interessante aqui é que quando a gente executar esse código, eu estou executando ele 10 vezes 100 mil, né? O interessante é que a gente vai mudando esses números aqui, principalmente esse de fora, que a gente vai conseguir simular, mudando esses números aqui, algumas situações que podem acontecer. Por exemplo, em baixa carga, algo performa melhor, e de repente e quando você tem uma carga muito grande, uma outra solução vai ser melhor. Então, eu não sei ainda se nesse caso aqui isso vai ser aplicável, mas no geral, quando você for testar algo, se for um cenário um pouco mais complexo do que um simples if, é bom você fazer esse teste e testar com cargas diferentes, né? Com quantidades de execução maiores, etc., para a gente poder ver direitinho como é que aquilo performa, né? Então vamos executar isso aqui do jeito que está, então 10 vezes 100 mil em cada um aqui, e vamos ver quanto tempo vai demorar aqui para executar, né? E qual vai ser o resultado. Deixa eu limpar aqui e eu vou fazer a mesma coisa, ó, Python 3, if Python, vamos executar. Ó, já foi. E aqui ele está trazendo em segundos para mim, tá vendo? Porque como eu executei muitas vezes, eu consigo trazer em segundos. Então a gente vê aqui, ó, que o if, aqui a gente pode comparar casas decimais, né? Então aqui, ó, vamos pegar a média primeiro. Nós temos duas casas decimais e um 6 aqui. Aqui a mesma coisa, um 6, e aqui a mesma coisa e um 5. Então o que a gente vê aqui? Tem uma pequena diferença entre eles, né? Então nesse cenário aqui, o end performou um pouquinho melhor na média, né? Então aqui eu tive, sei lá, 1 milissegundo a menos, né? Então, mas, enfim, todos eles performaram basicamente da mesma forma, foi 1 milissegundo, né? Então não fez tanta diferença assim. Vamos ver o que acontece se ao invés de 10 vezes aqui, ó, 10 vezes 100 mil, eu tiver 100 vezes. Então eu vou executar bem mais vezes aqui, né? Eu vou limpar isso aqui para a gente não confundir os resultados. Agora você vê que ele demora um pouquinho mais, porque eu estou executando bem mais vezes, né? E olha o resultado. A gente tem que o if, ele ficou 1 milissegundo à frente dos outros, ó, né? Esses daqui ficaram bem parecidos, tá vendo? 7777. Então a gente vê que o if, ele fica sempre bem próximo, né? No resultado anterior, o end tinha tirado a primeira posição, né? Aqui, o end e o ternário com o if ficaram empatados, digamos assim, né? Ficaram muito próximos um do outro.
uma ligeira vantagem aqui do ternário com if, mas assim, insignificante praticamente. No nosso pro dia a dia nosso, insignificante. Agora o if já começou a perder um pouco. Vamos ver se isso aqui é um padrão. Eu vou colocar mais um zero aqui. Então agora ele deve demorar até bem mais para executar isso, né? Então vamos esperar um pouquinho, ó, tá executando. Eu estou multiplicando por 10 de novo, então, né, eu adicionei um zero. Então ele deve demorar bem mais para terminar essa execução agora. Ó, terminou. Então vamos ver, ó. A gente vê que a diferença continua sendo muito pouca, tá vendo? Então o que a gente consegue ver aqui é que no geral a gente não vai ter grandes diferenças. Então, independente da forma com que você quiser, na maioria dos cenários, né, você pode fazer o if else, você pode fazer o if na forma ternária, ou você pode fazer o ternário com and or, que isso vai performar basicamente da mesma forma, com uma pequena diferença entre eles, mas nada que vá ser perceptível para o usuário do seu código lá. Se a gente analisar aqui, nós também temos a mediana e a moda, né? Mas a gente vê que elas ficam também bem... Se a gente tivesse uma discrepância muito grande aqui, nós poderíamos investigar um pouco mais. Mas a gente vê que a mudança também é bem pequena. Não tem grandes diferenças, né? Então, enfim, dessa forma a gente vê que a gente pode usar as três formas e não tem nenhum problema de performance entre uma ou outra. Um outro caso que eu queria testar aqui com vocês é para as pessoas que gostam de deixar um print lá no meio do código quando vai para produção, né, para ajudar a debugar e tal. Então eu queria ver o que dá de diferença de performance aqui nessa simples operação se eu simplesmente printasse B ao invés de atribuir para F, né? Então vamos executar de novo aqui. Eu vou voltar para ser mais rápido, eu vou voltar para 100, para 10 na verdade, né? Aí vamos executar de novo. Legal, executou, né? Então a gente vê que a gente tem aqui, ó, 0058, 0062, 0056, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse F por um print, né? Então eu vou tirar esse cara aqui. Um print B. Ao invés de atribuir, eu estou printando, né? Então é aquele bom e velho print lá de debug que o pessoal esquece no meio do código, né? Então aqui, ó, B if A, então o print tem que vir aqui. Então vai ser print B if A, senão C. Legal. Aqui embaixo a mesma coisa. Né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente troquei, em vez de atribuir para uma variável, que é uma operação muito rápida, né, de ser feita, eu estou printando isso para a gente entender qual vai ser a diferença. Então, de performance, né, para quando a pessoa esquece ou esquece ou deixa de propósito aquele print lá no meio do código e aquilo vai para a produção, né? Então vamos ver. Aqui a gente tinha basicamente duas casas decimais e, sei lá, um 5 ou um 6, né? Então vamos executar esse código de novo, agora com um print. Olha, ele vai printar 1 milhão de coisas aí e quando acabar ele vai mostrar o resultado pra gente. Já dá para perceber que ele está bem mais lento, né? Bom, acabou aqui e olha como o tempo é absurdamente diferente. Antes a gente tinha 5 milissegundos basicamente para executar, né, a atribuição de uma variável lá 100 mil vezes, né? Na verdade 1 milhão de vezes, né? Porque a gente tem 10 vezes 100 mil aqui. Agora a gente demorou 1.2 segundos aqui basicamente, né? Então dá para ver que aquele printzinho lá faz total diferença quando você tem uma aplicação de alta carga, né? Que ela recebe muita requisição, que ela faz operações muito complexas. Então aqui foi um bônus, né, pessoal, para vocês retirarem esses prints aí do meio do código. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso, pessoal. Nós conseguimos analisar aqui a performance então dos ternários e dos ifs no Python. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Deixa um comentário também para eu saber o que você está achando até agora dos vídeos e também com sugestões do que você gostaria de ver aqui no futuro.
Também compartilha, se você tem algum amigo que está aprendendo Python, ou que já está trabalhando com Python aí há algum tempo, compartilha com ele, vai ser legal ter o feedback dele também. Se ele puder aprender algo aqui no canal também vai ser muito bacana. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para saber das novidades e saber quando saem vídeos novos, beleza? Até a próxima, pessoal.